Então, boa noite para vocês. Eu estou com uma programação aqui que eu selecionei algumas questões, né, para a gente comentar, algumas questões aí de biologia e de química. Eu selecionei para a gente, né, fazer um apanhado aí, né, e alertar em relação a algumas coisas. Mas vamos aproveitar antes aqui um pouquinho, né? O pessoal está demorando um pouquinho aí para chegar, talvez por causa das condições climáticas aí, meteorológicas, né, que não estão das melhores. Então vamos pegar a prova aqui de 2020, né, 2020 primeiro semestre, para fazer algumas considerações com vocês. Inclusive, Thales, tá? Respondendo aquela dúvida sua sobre a matemática, certo? Eu nem tive tempo para perguntar para a Andréia, certo? A correria danada, mas eu fiz uma análise aqui da matemática, certo? E posso responder aquela dúvida sua sobre a prova de matemática. Tá? Você vai ver, na hora que chegar lá, eu adianto e te mostro. Então, olha só, né? A prova aí, 2020, né? Vocês vejam em literatura, né? Em português e literatura, então, um texto, né? Falando aí sobre melhor idade, né? Que seria a maior idade, né? A terceira idade, 60 anos ou mais, certo? Então, né? Tem aquela coisa a ver com a saúde do idoso, né? Tal. Já falei com vocês que eles procuram sempre puxar para esse lado aí de saúde, né? Vejam questões tradicionais aqui no português, né? Questão sobre pronome, né? Então, coisa tradicional, figura de linguagem, né? Tipos de figura de linguagem, certo? Interpretação, né? De tirinha, charge, tal. Isso aí é uma coisa muito comum, isso aqui praticamente é uma questão meio Enem também, né? Cara de questão do Enem, certo? Um segundo texto, né? Mais uma vez falando sobre aspectos relacionados com medicina, né? Texto do Drauzio Varela, certo? A respeito, né, dos trabalhos dele em presídios, certo? Interpretação normal, né? Complemento de verbo, tá vendo? Isso aqui já não é tão, né, comum assim no Enem, né? Alterações, né, realizadas no texto que comprometem a estrutura sintática da frase, né? Então, assim, não é tão comum no Enem, esse tipo de coisa. Questão sobre elipse de verbo. Aí, é claro, né, as ciências médicas têm a indicação de obras. Então, você teve aqui, né, duas obras nesse vestibular, que foi o Alienista, de Machado de Assis, Tinta de Sangue, e você tem 5 questões, certo? Você tem 5 questões. E é aquilo que eu falo, 5 questões não dá para rifar, né? Por isso que eu fiz questão de passar para vocês aquele vídeo, né? Não sei se vocês já assistiram, do Morte e Vida Severina, tá? E leiam também alguma coisa sobre interpretação da obra, claro, né? Então, aí são 5 questões baseadas nas obras indicadas. E 5 questões, gente, é ponto que você não pode desprezar de jeito nenhum. Estou planejando ver amanhã para já deixar fresco já para domingo. Então, Thales, eu te aconselho hoje ainda, se for possível, leia algum comentário, tá? Leia algum comentário sobre a obra, tá certo? Para você, né, entrar já na obra, na hora que você for fazer a leitura, não, no caso, na hora que você for escutar, né, você já entrar com um certo embasamento daquilo que você tem que prestar atenção. Tá? Procura na internet aí algum comentário sobre Morte e Vida Severina, não vai ser difícil de achar. Tá? É uma das obras aí mais Certo. citadas. Aí. Então, você lê um pouquinho, tá? Que você já vai mais ou menos preparado, né? O que você vai encontrar. Então, vamos lá. Na química, né? Se você quiser fazer uma marcação aí, né?
se você quiser fazer uma marcação, essa primeira questão é a introdução ao estudo da química, né? Então, você tem mudança de estado, tal, né? Aí mistura interação intermolecular, né? Mistura outras coisas aí no meio. Mas, basicamente, é vaporização de 2 líquidos puros. Então, isso é aquele capítulo de introdução ao estudo da química. Depois você vê uma questão aqui, ó, né, de estequiometria. Né? Um calcário com impureza, 90% dele é carbonato de cálcio, o resto é impureza, forma um gás. Né? Então, reação química envolvendo gás, etc, etc, etc. E aqui no meio eles inventaram um jeito de enfiar uma substância iônica, ligação covalente, regra de octeto, né? Resolveram enfiar aí no meio, né? Falando disso aí. Misturar assunto, né? Número de mol lá. Então, tá, introdução ao estudo da química, estequiometria. Essa outra questão, soluções, né? Soluções. Aí enfiando aí concentração mol por litro e pH. Com constante de acidez, ácido fraco, ácido acético, né? Ácido etanóico presente no vinagre, mistura homogênea, né? Indicador, certo? Né? Você sabe que a fenolftaleína ela é incolor e meio ácido, né? No caso aí, vermelhada, vermelha e meio básico e tal. Tá vendo a mistura, né, de assuntos? Aqui nós temos uma questão de reação química, A dando B, com ΔH positivo. Né? Aqui seria a passagem, né? Passagem de tempo. Então, no início só tem bolinha branca, aparece as pretas, mais preta, estabilizou. Quer dizer, se estabilizou, entrou em equilíbrio. Você vê que de 4 para 5, né, ainda tem reagente, ainda tem produto. Então, quer dizer que equilíbrio. Né? Porque se fosse uma reação irreversível, todas as bolinhas brancas tinham transformado em bolinha preta. Né? Então, fala de constante velocidade, reação direta, certo? Tanto para inversa, tanto. Se você sabe, se você tem essa constante velocidade direta e inversa, você consegue calcular a constante de equilíbrio, que é cair sobre cair, né? Manjado, isso aí, maldoso também. Ele fala de deslocamento, tal. Então, misturou cinética com equilíbrio. E essa representação, né? Essa representação aí. Aqui aquela questão de entalpia, né? Questão de entalpia. Você vê que não é a primeira vez que aparece entalpia aí na prova, que atrás já havia falado em reação endotérmica. Onde que foi que falou? ΔH positivo. Aqui, ó. Né? Já havia falado, aqui volta a ter uma questão exclusivamente sobre, ou predominantemente sobre termoquímica, né? Química orgânica, né? Propriedade de substância, misturou umas substâncias inorgânicas no meio aí também, reação orgânica, tudo misturado, né? Misturou de tudo aí, tá certo? Acidez, misturou tudo. A química orgânica é bem puxadinha. Metal alumínio, né? Uma questão sobre metal alumínio, e aí fala das propriedades, tabela periódica, obtenção de alumínio e tal. Né? A questão manjada aí sobre talidomida, né? Talidomida, que tem aquela quiralidade, né? Com seus isômeros lá, que tem efeitos biológicos e tal. Aí pergunta sobre isômero, fórmula molecular, anel aromático e tal. De novo aí, né? Sobre química orgânica, falando de reações, falando de isômeros, né? Formação de éster, tal, hidrogenação, né? Entrou uma geometria de dióxido de enxofre no meio. Proteína, carboidrato e ácido nucleico, né? Dentro do contexto de química, tá? Tá falando aí de saturado, insaturado, quiral, né? Polímero, certo? Depois nós temos, então você vê que praticamente não repetiu nada, né? Quer dizer, termoquímica apareceu 2 vezes, tal coisa, isômero apareceu 2 vezes, mas assim, né? De tudo, cobrou de tudo que tinha direito, ligação, né? Tabela periódica, cobrou tudo, estequiometria, pH,
né? Então, é uma prova abrangente. Tá? É uma prova abrangente. Eles tentam cobrar o programa inteiro, mesmo que, para isso, numa mesma questão, mistura um tanto de coisa. Biologia, né? Falando sobre cocaína aí, afetando a expressão de genes do cérebro, e aí fala sobre DNA, região do cérebro e tal, né? E aí é baseado muito no texto, né? Mudança climática, ecologia, né? Isso aí é padrão hoje em dia, quase todo vestibular coloca uma questão sobre mudança climática, aí misturou com Darwin aí no meio e tal, né? Ecologia, evolução. Doença, né? Doença aí sobre vírus, né? Nós já até comentamos essa questão na outra aula, né? Mais doença, né? Malária, né? Também comentamos na outra aula. Agrotóxico, áreas plantadas com transgênicos, né? Questões que têm a ver com saúde também, né? Quer dizer, meio ambiente e saúde, né? Uso de agrotóxico, avanço social, tal, né? De sempre. O famoso dogma central da biologia, embutido aqui a transcrição reversa, né? Também aí manjado, mas já começa a falar de cromossomo, cromátide, né? Mutação, tal. Mistura as coisas aí. Outra questão é aquela da febre amarela, né? Nós comentamos também, certo? A Tara escreveu aqui, fiquei com a impressão que eles focam tanto em colocar sobre tudo, que dá para eliminar alternativas só observando que não tem muito a ver. Isso, Thales, isso. Fica bem focado nisso, tá? É uma característica da prova das ciências médicas, é uma característica da prova da PUC também para medicina, tá? Eliminação, tá certo? Eliminação. Eliminação é um caminho para resolver a questão. Muito professor não gosta de falar isso, tá certo? Mas eu sei nitidamente que eliminação é um caminho importantíssimo. São 4 alternativas, cara. Se você elimina 2, sua chance de acerto vai para 50%. Né? Então, assim, faz muito sentido trabalhar com a ideia de eliminação. Só tem que tomar cuidado para não eliminar a resposta, né? Só tem que tomar muito cuidado para ler direitinho e não eliminar a resposta, senão aí dança tudo. Ciclo menstrual, desenvolvimento da mama, tá? Falando sobre produção de hormônios. Gente, hormônio é manjado, tá? Tanto no Enem quanto nesses vestibulares ligados à medicina, né? Metabolismo de lipídio, participação do lipídio, lipase, não sei o que mais, genética, né? Genética, nossa família meio doida aqui, com uns cruzamentos meio esquisitos, né? Mas é importante, tipo de herança, né? Padrão de herança, se é autossômico, se é ligado ao cromossomo X, Y. Claro que Y não é, né, gente? Se tem mulher afetada, não pode ser Y, que negócio, então Y já está fora, né? Casal normal com filho afetado é recessivo, então o dominante já está fora, né? Então, ou ela é autossômico, é recessivo, ou ela é ligada ao X recessivo, né? Aí você tem que fazer aquela análise, certo? Aí você tem que fazer aquela análise, tá? Mas 2 aí já estão eliminadas, cara. Né? Terapia gênica, né? DNA, RNA e tal, proteína. Relações ecológicas, né? Envolvendo um pouco de botânica, tá vendo? Enfiaram aí um xilema de árvore, certo? Fruta, né? Tal, certo? Mas é a questão de ecologia. Outra de botânica, falando sobre o musgo, né? Ciclo reprodutivo de musgo, células haploides, tecidos, etc, etc. Né? Essa aqui também é muito fácil, nós até comentamos já na outra aula. A questão de determinação de sexo em abelha, né? Que as fêmeas são diploides, o macho é haploide, não é isso? Letra C, o zangão é haploide N, pronto, matou. Certo? Questão muito manjada. Né? Questão de genética não, divisão celular, né? Misturado com um cromossomo, como é que um cromossomo se comporta,
durante a divisão celular, para que lado que ele vai e tal, né? Como eu sou gêmeo. Física, né? Aí, ó, ondas, né? Aí é uma onda mecânica, né? A onda sonora é uma onda mecânica. Você tem as regiões do ar aí com mais compressão ou com menos compressão, né? Uma onda transversal, né? Não é aquela onda igual a onda eletromagnética, né? Calorimetria, né? Calorimetria, assunto manjado também, né? Resistência elétrica e temperatura, né? Estão aí relacionando essas grandezas a partir do gráfico, da análise do gráfico. Choque, né? Choque. Gente, confesso, não olhei a questão antes, estou vendo agora, né? Mas eu imagino que tem a ver com impulso, quantidade de movimento, conservação de energia, né? Atrito, essas coisas. Então, deve estar ligado a isso aí. Né? Aqui, lente, né? Uma lente convergente, uma lente divergente, é isso. E aí falando sobre características delas, né? Deve ser distância focal e tal. Matemática. Então, matemática, Thales, o que eu pude analisar, que você perguntou, e a Andréia está super atarefada, eu não tive tempo de conversar com ela, mas eu dei uma olhada aqui com carinho, tá? A sua pergunta, levei muito em consideração a sua pergunta. A prova está bem diferente da prova antiga, tá? Que eu falei, na minha caía lá trigonometria, determinante, né, limite, derivada, etc. Está bem diferente, algumas questões são muito cara de Enem, tá? Aquelas questões de números, matemática comercial, muito cara de Enem. Agora, eles não abrem mão. Nem olhei essa prova ainda, abri ela aqui agora, tá? Escolhi ela aqui, abri ela aqui agora. Não olhei com detalhe nela, não. Mas o que eu vi que eles cobraram, nas que eu analisei antes aí, né? Atendendo aí a seu pedido. Função matemática, tá? Principalmente função de segundo grau, exponencial, logaritmo. Tá? Função de segundo grau, exponencial, logaritmo. Tá certo? Geometria plana e sólida. Tá? E probabilidade, às vezes probabilidade misturada com estatística, gráfica, etc. Esses 6 assuntos aí que eu vi bastante, que eu olhei várias, tá? Para poder guardar isso aí, para poder te falar. Então, função de segundo grau, exponencial, logaritmo, geometria sólida, geometria plana e coisa misturando probabilidade com estatística e tal. E, claro, né, aquele tipo Enem, número, matemática comercial, né, aquelas coisinhas lá, certo? Então, vamos ver aqui, por exemplo, né? Aqui é analisar o gráfico aí, trabalhar com o gráfico aí, ver o que você tem de distância percorrida, vai ter que fazer um tanto de continha aqui, né? Baseado nisso aqui. Tá certo? Vai ser teoria de Pitágoras aqui para todo lado, eu imagino. Né? Aqui, ó, né? Fizeram um procedimento médico, tá vendo? Um procedimento cirúrgico aí com um robô, né? Retirou um pedaço de tecido, né? E o pedaço de tecido seria isso aí, um prisma triangular, raiz de 3 decímetros de altura, geometria espacial, né? Geometria espacial misturado com escala, volume, etc. Né? Aí, ó, reações químicas com logaritmo, tá vendo? Né? Função logarítmica, logaritmo de base 4, olha que coisa infernal. Né? Para que isso, meu Deus do céu? Probabilidade, né? Isso aí é análise combinatória, né? Um hospital tem 5 salas de cirurgia, tem 8 médicos de cirurgião, 2 é para isso, né? Número de possibilidades, né? É análise combinatória. Né? Análise combinatória, probabilidade, estatística, eles caminham juntos. Né? Formato de cápsula de comprimido, né? Cilindro, tá vendo? Caminhando para a geometria espacial também. Né?
Você viu? Então, é isso aí, certo? É isso aí, certo? Não são muitas questões, mas é focado em cima disso aí, certo? Inglês, né? É aquele texto que eu mostrei um pedacinho para vocês, né? Subfratura, certo? Subfratura, né? Então, osteoporose, né? Osteoporose, né? Densidade óssea, né? Texto grande, né? Texto grande, tá? Não é texto pequeno, não. Efeito de droga, certo? Não é texto pequeno, não. Certo? Vitamina D, muita coisa aí, certo? Marcar errada, marcar incorreta, né? Substituir, correspondência. E aí as questões dissertativas, a proposta de redação era aquela da medicina, lá, baseada nos textos do Varela, né? E que para frente nós já comentamos. Então, para vocês terem essa ideia, né? Como é que a prova organiza, aí vem as questões abertas, nós comentamos também delas na aula passada, temos um comentário geral. Tá? Então, é isso. Tá? Olha, estamos só nós três aqui, então eu vou aproveitar, tá? Eu vou aproveitar. Deixa eu pegar mais uma aqui. Opa! Agora deu um relâmpago aqui, um trovão aqui, beleza. 2017, tá? 2017. Peguei ao acaso, tá? Aí, ó, o texto, né? Não sei, parece que está falando de infância, né? Fernando Brant, né? Texto Fernando Brant. Normal, interpretação de texto. Aí entra aqui as coisinhas, né? Classe gramatical, né? Eles já jogam um pouquinho nisso. Um outro texto, né? Nascimento de um neto pode amenizar a perda de um filho, certo? Coisa que tem a ver com a medicina, coisa que tem a ver com essa parte, né, do pensamento, da solidão, do não sei o quê, do sofrimento das pessoas, né? Nisso aí, então lá vê o texto novo, taraná, interpretação, metáfora, olha as figuras de linguagem, hipérbole, olha ela de novo aí, tá vendo? Substituição de termo destacado por expressão, né? Aí, ó, 5 questões de novo, várias histórias de Machado de Assis, obra completa do Murilo Rubião, 5 questões sobre essas obras indicadas. Química, olha aí, ó, átomo, né? Núcleo atômico, próton, nêutron, tá certo? Aquilo que eu falei, né? O Enem não cobra, eles cobram, tá? Realização de obturação, dentista usa óxido de zinco, fosfato de zinco, eugenol. Gosto muito do negócio de nome e fórmula, tá? Olha o tanto de afirmativa, que doideira, porcentagem, tá certo? Para falar quantos erros. Doideira, né? Doideira. Quantos erros tem? Pô, tem 7 afirmativos, no máximo 3 estão errados, tá certo? Exagero, né, gente? 7 exagero, questão que, sei lá, né? Não gosto. Ô, Ramon. Oi. Essa alternativa 7 da questão que você estava olhando, como é que eu... O eugenol é um fenol, tá certo? O eugenol é um fenol, tá certo? Então, o fenol é um ácido fraco, tá? O ácido carboxílico, ele reage com metal, com base forte, com carbonato, tá certo? O fenol, ele já não reage mais com carbonato, mas ele reage com base e com metal. Lembra disso, não? Acidez, basicidade de compostos orgânicos? Lembrou? Tiquinho. Foi a última aula que a gente teve. Foi a última aula que a gente teve no colégio. Certo? Tanto você que está lá no Impulso, quanto o Thales, que está aí no Caetano. Foi a última aula. O Thales foi hoje, inclusive. Né? Então, tem aquela tabelinha, você lembra, que mostrava as reações. Né? Ácido carboxílico pode reagir com metal, com... eu vou abrir ela aqui, quer ver? Deve estar fácil aqui. Foi a aula de hoje, está aqui, ó. Aqui, ó. Olha ela aqui, Felipe. Ah, tá, lembrei. Lembrou? Estava facinho aqui, tá vendo? Dei hoje essa aula, para vocês, né, na outra semana. Então, está aqui o ácido carboxílico, tá? Pode reagir com os 3, metal, base e bicarbonato. O
fenol, que é o caso ali, já não reage com carbonato, mas reage com base. E o álcool só reage com metal, tá certo? Então, na hora que você olha lá, ó, ele fala lá, é um fenol, não é? Então, ele reage com NaOH. Adiciona bromo? Adiciona aqui, ó. Adição de bromo em alqueno. Em aromático, não. Aromático, normalmente, não adiciona, né? Faz substituição. Tá certo? Então, a 7 está certa. Mas foi lá, né? Foi lá no fundo, né? Foi lá na última aula. Tá certo? Foi lá na última aula. Tá certo? É bravo, né, cara? Então, aqui misturou fórmula de Lewis, tá vendo? Insaturação, função, né? Então, o segredo aqui é o seguinte, né? Você vai caçando as certas e vai vir aí, porque no máximo tem 3 erradas. Pode não ter nenhuma, né? A 7 nós já sabemos que está certa, tá? Zinco tem 2 elétrons de valência, zinco tem 2 elétrons no último nível, você fazer distribuição eletrônica, tá? Mas coisas chatas, tá vendo? Percentual em massa, chato pra caramba. Éter e álcool, posição orto. Éter e álcool em posição orto. 1, 2, tá? Né? O éter e o álcool estão em posição orto. 1, 2. Claro que tem um outro grupo ali que está numa outra posição, mas o éter e o álcool estão em posição orto. Então, é um trabalho danado. Você tem que analisar com muita calma, tá? Muita calma. Mas não seria fenol, né? Ah, desculpa. Fenol, errado. Opa, aí tá bom que você está mais ligado que eu. Álcool não, fenol. Fenol, tá vendo? A gente, né? Se bobear, não pode bobear, não. Falei certinho aqui embaixo, cheguei aqui. Acontece. Bom, aí, ó, soluções, né? 2 gotas de solução, concentração, tal, certo? Quando que ingeriu. Exercício clássico, né, gente? Ingerir soluções. Só que misturou mol, misturou massa, misturou tudo. Interações, né? Misturou tudo. Medicamento homeopático, tarará, tarará, não é utilizado. Funções, certo? Bicarbonato, aí sal de ácido fraco, base forte. Então, ele é básico, usar tratamento de azia, isso aí está certa. Né? Café, cafeína, estimulante do sistema nervoso central, usado para tratar a insônia. Como? Pronto, resposta, matou. Né? Aliás, baseando nessas indica que não é utilizado segundo o princípio homeopático. Ah, tá. Então, peraí, inverti tudo. Ele fala em homeopatia, que fala que o similar cura, semelhante cura semelhante. Então, o que não é usado é o A, porque é uma base para curar um ácido, né? Base para curar uma acidez. Aqui seria café estimulante para curar a insônia, né? Sílica, que funciona como cimento para curar a deficiência de substâncias, preencher, né, o osso, sei lá, que está querendo. Carvão vegetal absorve odores para problema de quem tem hálito. Né? Então, o contrário aqui é o A, né? Não está no mesmo sentido, ácido e base. Lembra que eu comentei do tio tungstênio, o livro de Oliver Sacks, tio tungstênio? Toda hora aparece. E essa questão chata, questão enorme, diferenças mínimas entre as alternativas, questão muito chatinha essa aí. Né? Reações químicas, nome, tá? Balanceamento, essas coisas. De novo, o tio tungstênio, de novo aqui, ó, né? Falando sobre éter, né? E éster, cheiro de fruta, não sei o que e tal. Clássico, entalpia, né? De novo, diagrama de energia. Lembra que na outra prova tinha também, que nós analisamos. De novo aqui, ó, envolvendo diagramas, só que aqui para uma reação, né? Reação em 2 etapas, né? Constante de equilíbrio, etapa determinante, você sabe que é a lenta, né? Primeira aqui é a etapa lenta, tem maior energia de ativação, determinante. Solubilidade, curva de solubilidade. Mais química orgânica, oxidações, certo? Oxidações. Bem doidas essas aqui, né? Essas oxidações que não são normais, não. Por isso que já deram a equação pronta.
biologia lá, ó, pré-natal, importância, né? Ambiente, tá certo? E aí relacionado com lençol freático, enxurrada, tá? Aquela história, né? Hipertensão, relacionando o sistema respiratório com o sistema circulatório, né? Então, problema no pulmão relacionado a problema no coração, seguir a circulação, né, para entender isso. Experimento de embriologia com rato, né? Genética, sempre, tá? Interpretação de heredograma, sempre. Inseto aí com metamorfose, né? Pô, de cara bati o olho e falei metamorfose, né? Aí você vê a alternativa, metamorfose. Certo? Em detalhes, a de química ela mistura bastante coisa, certo? De química mistura não é uma prova fácil, não. Mas vai naquilo que você falou, tenta fazer a eliminação, tá? De novo, aquecimento global, certo? Manjado. Abelha de novo, olha a abelha, olha o zangão haploide de novo. Olha o zangão haploide de novo. Eu mandei várias provas que eu tenho, mandei aí no grupo. Vale a pena dar uma olhada. Muito repetitivo. Tá certo? Muito repetitivo. Né? Vagem, planta, abertura de fruto, caatinga, tudo misturado. Ovogônio ovócito na vida da mulher, né? Biologia reprodutiva. De novo, aí, pressão arterial, água, não sei o que, tal, tá certo? Anemia falciforme, mutação. Câncer, defesa contra câncer, células que atacam células tumorais, né? Nós temos a defesa contra células tumorais, né? Obtenção de energia, olha lá o aspirúvico, acetil-CoA, número 1, ciclo de Krebs, número 2, cadeia respiratória, né? Adaptabilidade à altitude, assunto manjado, tem menos oxigênio, né? Tem menos oxigênio, aí tem que aumentar a hemoglobina e tal. Física, né? Equilíbrio de corpos, né? Ondas de choque, né? Onda de novo, lembra que tinha uma questão lá de som? Aqui outro tipo de onda de choque, que também é parecida com o som, né? Onda mecânica. Tem um espelho aqui no meio, uma lente, um qualquer coisa aí, você tem uma imagem, né? 3 vezes a altura, né? Então, um dispositivo aí, óptica de novo, né? Termologia de novo, tá vendo a repetição? Tá vendo? Só nós apenas 2 provas, tá certo? Gráfico envolvendo de novo aí resistividade, brilho de lâmpada, não sei o quê, né? Intensidade de corrente elétrica e tensão, né? Olha lá a matemática. Né? Matemática comercial, trabalhar com números, né? Aqui é de H1N1, é isso? Matemática também aí, ó, função exponencial, né? Thomas Malthus, crescimento da população, característica de crescimento exponencial, lembra que eu falei de exponencial? Né? Grupo de pacientes, mediana, estatística, certo? Igualdade de salários, interpretação de texto, gráficos, salários de homem e mulher. Laboratório, foi fazer a filtragem, preparou um filtro, volumes, área, tá vendo? Geometria, né? Geometria em inglês, né? Ebola, né? Um texto sobre ebola, certo? Grande, texto longo, tá? Aí vem as questões de 4 alternativas, tal. Espanhol, né? Se for sua opção. Aí eu não falo nada de espanhol, que eu não hablo espanhol.
Redação, baseado no texto lá, lembra que tinha um texto Fernando Brant, né? Médico, não sei o quê, tarará, diferentes posturas da avó dos pais em relação aos nascimentos, né, os médicos e tal. Baseado no texto, né? Baseado em medicina, certo? Etimologia da palavra medicina também. São 2 textos, né? São 2 redações. Menos 5 linhas, mais 10 linhas. Aqui é a mesma coisa, né? Breve texto dissertativo argumentativo, né? Breve. Difícil, né? Breve. Breve texto argumentativo dissertativo. É fácil, né? Fazer um breve texto argumentativo dissertativo, fácil demais. Né? Também sobre medicina, né? E aí vem a biologia, gêmeos, aberrações cromossômicas, né? Metabolismo, fenótipo, genótipo, meio ambiente, coisas bem teóricas, né, da biologia, química para variar, vem reação química, certo? Fórmulas, polímero, né? Polímero não, né? Unidade de repetição, né? Que não é necessariamente polímero. Nem acho muito certo usar o termo unidade de repetição aqui, mas vai lá. Tabela periódica, equações, equação de reação. Tá vendo? Então, assim, é uma prova meio previsível, certo? É uma prova meio previsível. Tá? O que eu havia preparado aqui para nós? Tá? O que eu havia preparado aqui para nós? Então, vamos lá. Essa questão de química, tá certo? Essa questão de química foi desse vestibular de 2019, né? Essa questão de química. Assim, gente, o que acontece, tá? É que vocês são geração Enem, né? Vocês são geração Enem, tá certo? Vocês não conhecem vestibular tradicional, vestibular do jeito que era antigamente. Para mim, né, que sou da geração mais antiga aí, que pegou vestibular tradicional, essa questão aqui é fácil demais, certo? Mas para vocês ela pega, certo? Ela pega. Só de bater aquele olho ali, você já fica assim, não estou entendendo nada. Essa figura ilustra espectro de massa do gás cloro, representando os íons moleculares iniciais, tal. Analisando o espectro, apresentaram 4 conclusões: isótopo, molécula. Que diabos é isso? Né? Então, assim, para vocês pode parecer uma coisa muito esquisita, mas para mim é muito simples. Por quê? Na hora que eu vejo ali gás cloro, eu vejo Cl2. É um cloro ligado em outro cloro. Tá? É um cloro ligado em outro cloro. E na hora que eu vejo que um cloro ligado em outro cloro tem 3 massas diferentes, né? Então tem um de massa 70, tem um de massa 72, tem um de massa 74. Então, imediatamente eu penso o seguinte, porque a experiência, na minha época de escola, a gente trabalhava com isso aí direto, certo? Eu imagino o seguinte, olha, os 2 átomos de cloro que estão ligados aqui, ó, tá certo? Os 2 átomos de cloro que estão ligados aqui, eles têm massa 35. Somando a massa dos 2 dá 70. Os 2 átomos de cloro que estão ligados aqui, eles têm massa 37. Somando os 2, 74. E aqui eu tenho um 35 ligado com um 37. É trem bom, professor. Tá? Existem 2 tipos de átomo de cloro, o 35 e o 37. Então, tem 3 moléculas. Né? Predomina 70% das moléculas na natureza, é o 35 ligado com o 35. Né? 70% não, sei lá quanto, um percentual. Né? A minoria é o 37 ligado com 37, o intermediário é o 35 ligado com 37, em termos de quantidade. Então, na hora que eu bato o olho aí, né, eu entendo que existem 3 moléculas de cloro,
35 com 35, 35 com 37, 37 com 37, e existem dois isótopos de cloro, 35 e 37. Então, para vocês, isso aí é enigmático, porque vocês não veem isso no Enem. Você não tem nenhuma questão do Enem que nem arranha perto disso. Pode ser que tenha esse ano, tomara, né? Que aí esses dois vão faturar. Mas são dois isótopos do cloro, o 35 e o 37, massa 35, massa 37, e três tipos de molécula, dependendo do que você está combinando. Então, essa aqui está certa e essa aqui está certa. 1 e 4 estão corretas, letra D de dado. Deu para entender? Deu sim, Ramon. Mas ficaria meio perdidão, né? Ou não? Verdade. Né? Ficaria E assim. se tivesse 4 isótopos, Ramon? Ou não tem isso? Não, claro, pode ter 4 isótopos, só que você vai ter combinações até falar chega, né? Tá certo? Uhum. Ou como é que eu sabia que é 35, 37 e não 36, 36? Né? Porque não tem o 36. Tá? Porque se tivesse o 36, eu ia ter que ter o 35 mais o 36, que ia ser 71. Eu ia ter que ter o 37 mais o 36, que ia ser 73. Tá? Então, o Thales, sem querer, respondeu a sua pergunta, Felipe. Imagina que eu tivesse 3 isótopos, o de massa 35, o de massa 36 e o de massa 37. O Thales, sem querer, respondeu o que você perguntou. Aí eu teria quais moléculas? 35 com 35, 36 com 36, 37 com 37, 35 com 36, 35 com 37. Tá certo? E 36 com 37. Algumas teriam a mesma massa, mas seriam moléculas diferentes, né, Thales? 35 com 37 vai ter a mesma massa que 36 com 36, mas são moléculas diferentes. Aí caiu matemática e virou análise combinatória. Né? Então, eu teria 6 moléculas possíveis. Né? Elas com elas mesmas e os pares, né? Evidentemente, sem repetição. Né? Beleza? Beleza. Essa visãozinha aí é matemática. Essa é a matemáticazinha que fio aí no meio. Mas não é coisa que hoje no Enem, o Enem não fala de isótopo, né? Massa atômica, calcule massa atômica, não faz isso. E o cloro é manjado. Porque o cloro é aquele exercício clássico. Existe o cloro 35, o cloro 37, massa atômica 35,5, que você calcula pelos percentuais. Tal. Manjado. Mas, né, a geração SUS não está acostumada com esse tipo de questão. Não é problema seu, tá? Cada geração ela é acostumada com um tipo de questões. Tá certo? Cada geração. Tá? Então, é o meio. É o meio. É o contexto. Tá certo? Agora, é claro que a gente que é professor, a gente acaba conhecendo um pouquinho de todas. Né? Aí, que tabela periódica. Né? 5 elementos necessários de todos os organismos, 6 elementos que estão em fundo escuro, que são mais abundantes nos seres vivos, conforme a mini tabela periódica apresentada, onde apenas os elementos citados são indicados. É o tipo de questão que eu imagino um dia no Enem, porque o Enem não tem tabela periódica, mas eles podem colocar um pedaço da tabela periódica lá para você falar alguma coisa. Aliás, eu acho que eles devem fazer isso. Né? Já está devendo, já. Né? Já está devendo uma questão parecida com essa. Agora, aí tem os outros elementos, não podemos afirmar, não podemos. Vamos fazer aí, ó, vamos fazer. Não estou prometendo fazer todas que eu coloquei aqui, não, o objetivo não é esse, tá? É mais mostrar para vocês o que acontece, mas vamos fazer aí para vocês verem, né? Onde é que cabe uma eliminação e tal. Não podemos afirmar que os necessários a todos os organismos, 5 são necessários a todos os organismos, são os em branco, né? Os em branco são os necessários a todo organismo, porque os outros 6 são os abundantes, certo? Então, os necessários são os em branco, tem que interpretar lá em cima também. Se encontram apenas na forma de cátion? Não. Apenas na forma de cátion, não. Os metais formam cátion, mas o cloro forma ânion, né, gente? Cl menos, tá? Então, essa aqui já está errada. Essa aqui já está errada.
já está errado. Apenas na forma de cálcio, já está errado, porque o Cl forma ânion. Tá? Os necessários a todos os organismos, de novo, os em branco, são apenas terceiro e quarto período tabela periódica. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, beleza. Estão no terceiro e no quarto período, certinho, isso mesmo. Os mais abundantes dos sistemas vivos estão em preto. Né? São todos eles pertencentes à classe dos não metais. Carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre são não metais e o hidrogênio é considerado um não metal também, né, gente? A gente não considera o hidrogênio como sendo metal, né? Apesar de que, cá para nós, que ninguém nos escute, tá certo? O hidrogênio no estado sólido, quase lá do zero absoluto, ele tem característica de metal. Mas esquece isso aí, tá? Então, os mais abundantes não são metais, tá certo? Os mais abundantes, de novo, tem sua maioria nos grupos 15 e 16 da tabela periódica. Grupo 15, antiga coluna 5A, coluna do nitrogênio. 16, antiga coluna 6A, coluna do oxigênio. 4 estão aqui. 4 de 6 também é conhecido como maioria. Beleza, demais. E o mais interessante, matava na letra A. Agora, você tinha que lembrar que os 5 que são necessários estão em branco. Estão representados aqui em branco. Porque os que estão representados em preto, os 6 que estão em preto, são os abundantes. Se você não interpreta o texto, meu amigo, ó, tchau e benção. Tá? Tchau e benção. E muito aluno faz isso, tá? Passa batida aqui em cima e já vem aqui embaixo achando que está falando de todo mundo. Não prestou atenção na ordem. Se não prestar atenção na ordem, tchau. Questão fácil, o sujeito vai errar. Fica atento. As primeiras linhas do enunciado são importantíssimas. Tá? As primeiras linhas são importantíssimas. Tem gente que já quer chegar aqui, ó, né? Já está sentando na janelinha, nem leu a pergunta que é, tá? Fica esperto. No poema Prece Paulista, Caio Junqueira Maciel, o Caio Junqueira Maciel deve ser parente do meu querido Marcelo Junqueira Maciel, certo? Professor de Química muito famoso, certo? Não tem notícia dele há anos. Ele era responsável por diversas redes em Belo Horizonte, amigão, gente fina pra caramba. Conversava muito com ele nos tempos de vestibular da UFMG, o Marcelo Junqueira. A irmã dele trabalhou comigo, eu tinha um pré-vestibular, a irmã dele trabalhou comigo. Gente finíssima, dava aula de literatura, o irmão dele também dá aula. Uma família, assim, vários professores. E eu imagino que o Marcelo Junqueira ainda está por trás da prova das ciências médicas, que ele era um dos elaboradores da prova das ciências médicas, pegou o texto aí do Caio Junqueira, não conheço se é filho, sobrinho, não sei o que dele, não conheço, mas eles eram assim, a família toda ligada às ciências médicas. A irmã dele que dava aula comigo, trabalhou para mim, né, para vestibular, ela era corretora de prova das ciências médicas. Ela era corretora de prova, de redação. Ela era corretora de redação das ciências médicas. Gente finíssima, gente finíssima. Pessoas assim, finas. Tá? Fantástico, professores fantásticos. E o Marcelo, então, né, eu lembro muito dele, a gente conversava muito, todo vestibular do UFMG era uma festa. Não tive aula com ele, não cheguei a ter aula com ele, certo? Mas era como se tivesse tido, que eu lia muitos livros que ele escrevia, as apostilas, tudo, e é um cara assim muito bacana. Então aí fala o poema, blá 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 blá, um tanto de coisa, né? Sulfato, carbonato, benzeno, flúor, sílica, e pede as fórmulas. Agora presta atenção, presta atenção. Benzeno, C6H6, todas são C6H6. Desnecessário. Flúor, F2, desnecessário. Pô, justo as duas que eu sabia. Pois é. Né? Agora, sílica é o SiO2, né? Silício tem valência 4, oxigênio tem valência 2, combinando dá SiO2. Tá certo? Sulfato.
sulfato vem do ácido sulfúrico, SO4, 2-. SO4, 2-. Tira o SO3, 2-. Deixa o SO4, 2-. Já matei a questão. Carbonato vem do ácido carbônico, H2CO3. CO3, 2-, portanto. CO3, 2-. Todas são CO3, 2-. Olha aqui, gente. Isso é coisa do Marcelo mesmo. O Marcelo é foda. O Marcelo fazia uns negócios desses. Você, cara, olhava, não é uma questão difícil, né? Eu vou chutar. Gente, olha, você só precisava saber o que é sulfato, que vem do ácido sulfúrico, SO4, 2-, e sílica, SiO2, óxido de silício. Tá certo? Você só precisava saber isso. Né? Sobrava aí, ó, letra C. Isso aí é a cara do Marcelo. Né? Cara dele. Ele tem um livro interessante de química, um livro de exercícios muito interessante, cheio de pegadinha. Essa questão, eu coloquei ela aqui, tá? Porque eu já discuti essa questão com os alunos ano passado, discuti essa questão, e eu achei essa questão aqui absolutamente ridícula. Tá? Ridícula. Presta atenção. Você tem os potenciais de redução, de semi-reações para metal, alumínio e prata. Quem tem o maior potencial de redução? O Ag+, não é isso? Então, o Ag+, deixa eu escrever aqui. Se ele tem o maior potencial de redução, ele reduz, formando Ag, e ele tem um potencial padrão de redução mais 0,80 volt. Que coisa. Agora, trocando sinais, invertendo as equações e trocando sinais, aí eu vou ter potenciais de oxidação, não vou? Se eu inverter e trocar sinal, tem potencial de oxidação. Concorda comigo? Esses são de redução. O Ag+ tem o maior potencial de redução. Agora, quem tem o maior potencial de oxidação? Inverte as equações e troca o sinal. Vai ele. Que vira Al3+, mais 3 elétrons. E ele tem um potencial padrão de oxidação de mais 1,66 volt. Ramon, o que você fez aí que eu não estou entendendo nada? Gente, aqui embaixo eu peguei o maior potencial de redução, quer dizer que vai sofrer redução. Se vai sofrer redução, é cátodo. Invertir as duas, o maior potencial de oxidação vai ser embaixo. Se é o maior potencial de oxidação, é anodo. Somando as duas, eu tenho a pilha. Só que, para somar, eu tenho que balancear, não tem? Eu tenho que balancear. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Eu tenho dois potenciais de redução no gráfico. O maior potencial de redução é quem vai sofrer redução. Cátodo. Inverteu, aí eu vou ter os dois potenciais de oxidação. Inverteu, tem que inverter a equação. Tem que inverter os lados. Aí troca o sinal. O maior potencial de oxidação é anodo. Anodo, oxidação, cátodo, redução. Vogal com vogal, consoante, consoante. Anodo, oxidação, cátodo, redução, sempre. Só que eu tenho que acertar o número de elétrons. Como é que eu acerto o número de elétrons? Aqui embaixo eu tenho que multiplicar por 3. Ó. Aqui embaixo eu tenho que multiplicar por 3. 3 Ag+, 3 elétrons, 3 Ag. Multiplica o potencial? Não. Não multiplica. Então, como é que vai sair minha pilha? 3 elétrons vai cortar com 3 elétrons. Minha pilha vai sair Al mais 3 Ag+, dando Al3+,
mais 3Ag. E a DDP? Somos potenciais. Ou eu pego aqui, ó, os dois são de redução, faço o maior menos o menor, os dois são de redução. Então, a diferença potencial é maior menos o menor. Agora, aqui não, um é redução, outro é oxidação. Tá? Eu vou até colocar aqui, ó, potencial de redução e potencial de oxidação. Tá? Então, aqui é só somar. Ou eu faria lá antes, ó, maior menos o menor, que vai ser somar. Então, vai dar quanto? 2,46? 2,46? É, né? Agora, vem cá. Analisando o diagrama, utilizando seus conhecimentos de eletroquímica, célula voltaica, construídos dos metais de cada citado, não se pode afirmar. Letra B. Diferença potencial é 406. Não é, não. Agora, não precisava fazer nada disso. Era só pegar o maior menos o menor. Se eu tenho dois potenciais de redução, a DDP é o maior menos o menor. Se eu tenho dois de oxidação, a DDP é o maior menos o menor. Não precisava nada daquilo. Não se pode afirmar, letra B, a diferença potencial não é 406. Quando é que daria 406? Quando é que daria 406? Hein, espertos? Quando é que daria 406? Se eu tivesse multiplicado isso aqui por 3. Correto? Perceberam? Se eu tivesse multiplicado por 3, daria 406. Mas não multiplica. Só termoquímica que você multiplica ΔH. Porque ΔH é por mol, aí é volt. Volt não é por mol. Tá? Agora, questão fácil. Ou eu bateria o olho nessa questão aí, ia fazer nada disso. Primeira coisa que eu ia olhar, quanto que é a DDP? Maior menos o menor. Os dois são de redução? Maior menos o menor. Mas aqui, por que você não vê? Porque um é de oxidação, o outro é de redução, gente. Quando um é de oxidação, quando o outro é de redução, a gente soma. O sinal já foi trocado. Eu já inverti uma equação, já troquei sinal. Agora, quando os dois são de redução ou quando os dois são de oxidação, é o maior menos o menor. Então, eu iria bater o olho e ia ver que é 2,46, que está falando de 4,6, beta B, marquei e nem olho o resto. Quero nem saber. Mas vamos lá. No anodo ocorre a oxidação do metal alumínio. Perfeito. Olha lá. Anodo alumínio oxidando, perdendo elétron. Perfeito. No eletrodo positivo tem formação de prata. Eletrodo positivo. Eletrodo negativo é de onde saem os elétrons. Os elétrons saem daqui, ó. Então, esse eletrodo é negativo. E vem para cá. Então, esse eletrodo é o positivo, formação de prata. Beleza. Agora, me responde um negócio aqui que eu não consegui descobrir isso aqui. Tá? Que desgraça ele quer dizer com essa letra A? A quantidade de mol de quê, cara pálida? A quantidade de mol de quê? De elétron? São 3. São 3 elétrons. 3 elétrons de um, 3 elétrons do outro. São 6 elétrons. Não, são os mesmos 3. Não tem 6 elétrons envolvidos aí, não. Tem 3 elétrons. Os elétrons saem do anodo, vão para o cátodo. São os mesmos 3. Não tem 6 elétrons envolvidos aí, não. Tá? Só tem 3 elétrons envolvidos aí. São os 3 elétrons do anodo, são os mesmos que vão para o cátodo. Né? Se fosse a quantidade de mols de prata, seria 3. A quantidade de mol de carga. Só se fosse carga. Quantidade de mols de carga. Aí tem 3 positivas de um lado, 3 positivas do outro, 6 positivas. Mas sem noção essa letra A.
essa letra A aí teve algum erro na elaboração dela. Porque não está. Quantidade de mol de quê? Quantidade de mols envolvidos na equação global. Mol de quê? Eletro não é. Só tem 3. Isso vai me desculpar. Se foi o Marcelo que elaborou essa questão, Marcelo, me desculpa, mas só tem 3 elétrons aí. Certo? Só tem 3 elétrons aí. Tá? Tem 6, não. Agora, a resposta é óbvia, a letra B. Então, chamar a atenção de vocês é o seguinte. Felipe Tales, presta atenção. Você olha isso aí, você tem certeza que a letra B está errada, não tem? Concordam comigo? Sim. Você tem certeza, é para ser 2,46, então marca ela. Ah, mas eu estou na dúvida na letra A, deixa para lá. Se você tem certeza que o negócio está errado e é para marcar errada, é ela. Se você tem certeza que o negócio está certo e é para marcar certa, é ela. Não vai me marcar outra que você está na dúvida, não, senhor. Faça isso comigo, não. Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Tá? Não pode. Não pode cometer um erro desse. Tá? Não sei o que ele quer dizer com essa letra A. Acho que está errado. Tá? Tem um trem errado aí. Mas a letra B, com toda certeza, ela está incorreta. Não é 4,06. Tá? Não vai nela. Olha, essa aqui eu não sou nem maluco de fazer. Tá? Mas só para mostrar para vocês o trabalhão, a mão de obra que dá essa questão. O eucaliptol, conhecido como óleo de eucalipto, é o veneno para animais, 77,87% de carbono, 11,76% de hidrogênio, o resto é oxigênio. Tem oxigênio. Hein? Qual que é a fórmula do eucaliptol? Perceberam o tamanho que isso aqui vai dar? Você teria que calcular a fórmula mínima para passar para a fórmula molecular. Aí você pega o percentual de carbono, divide por 12, o percentual de hidrogênio divide por 1, o percentual de oxigênio, que é o que falta para 100, divide por 16, certo? Aí depois você vai acertando até achar a fórmula molecular e vai ver quem tem a fórmula molecular igual. Tá certo? Vai ver quem tem a fórmula molecular igual. Esse seria um caminho. Qual que seria o outro caminho, hein? No chute. Não. Fazer a fórmula molecular de todo mundo, rezar para elas não ser iguais, porque se for igual vai dar merda. Aí não vai ter resposta. Não vai ter igual. Você tem que fazer a fórmula molecular de todo mundo e ver qual que tem 77% de carbono. Massa de carbono dividir pela massa total, pronto. Vai trás para frente. Entendeu? Agora, fazer a fórmula molecular de todo mundo aí, gente, olha que doideira. Olha a quantidade de carbono e hidrogênio. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbono. C14, H6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ó, você tem que fazer todas, uma por uma, tá? E achar o percentual de carbono. Qual que você eliminaria aí de cara, hein? Qual que você eliminaria aí de cara? Olha o nome da molécula. Eucaliptol. Eucaliptol. Qual que você eliminaria aí de cara? Letra D. Letra D? Só um minutinho, tá? Só um segundinho. Estou abrindo aqui um Google aqui. Eucaliptol. Você eliminaria de cara a letra D? Por que você eliminaria de cara a letra D? Por causa da terminação UAL ali, de álcool. De álcool, né?
Então, você tem um álcool aqui, tem um fenol aqui, né? Tem um fenol aqui, não é isso? E aqui não tem álcool nem fenol, né? Você eliminaria de cara a letra D, não é isso? Tá certo? Agora, olha aqui a novidade. Olha aqui a novidade. Cadê? Olha o eucaliptol aí. Sacanagem. Olha o eucaliptol aí. Olha ele aí. É a letra D. É a letra D. Eucaliptol. Ele aqui, ó. Olha ele aqui. Ô, gente, me ajuda, né, cara? Me Pegaram ajuda. pesado nessa daí. Não, me ajuda, né? Me ajuda. Tá certo? Isso aí, eu não sei nem como é que classifica isso. Tá certo? Né? Aí, se você fizer, você vai ver que é ela. Tá certo? Então, o nome não tem nada a ver com a fórmula. Coisa horrível. Coisa horrível, hein, Felipe? Coisa horrível. Tá? Demais. Então, essa não tinha jeito. Ou você tinha que fazer a fórmula mínima, e depois você tinha que fazer a fórmula mínima de todo mundo. Já que vai ter que fazer a fórmula mínima de todo mundo, tá? Já faz isso. Faz a molecular de todo mundo e acha o percentual de carbono de todo mundo. É mais fácil. Mais fácil. Se quiser acertar. Agora, vai gastar mais de 5 minutos, tá? Vai gastar mais de 5 minutos. Essa questão vai tomar mais de 5 minutos, com certeza. Certo? Vai tomar mais de 5 minutos. Agora, se eliminou a letra D, você eliminou a resposta. É muita maldade. Né? Biologia. As imagens mostram o corte histológico, tecido epitelial, 3 órgãos humanos. Tá? 3 órgãos humanos. Olha, um tecido epitelial lá em cima, isso é imagem de microscopia, outro tecido epitelial ali embaixo e um outro tecido epitelial ali embaixo. Isso aqui é um epitélio simples, deixa eu ampliar aqui, para vocês verem. Tá? Isso aqui é um epitélio simples, eu tenho aqui uma camada de células. Tá? Uma camada de células aqui. Tá certo? É um epitélio simples, provavelmente isso aqui é intestino, absorção de alimento, tem cara de intestino. Uma camada de células. Tá? Aqui eu tenho várias camadas de células estratificadas e a célula vai ficando achatada, o núcleo achatado, tá vendo? Estratificado pavimentoso sem queratina. E aqui é um estratificado pavimentoso com queratina. Com queratina. Então, é histologia, mas é histologia brava mesmo. É histologia brava mesmo. Te deram as imagens de microscopia, não deram desenho esquemático, não. Tá? Então, qual que tem função de absorção? Qual que tem função de absorção? Qual desses 3 tecidos epiteliais, ou quais desses 3 tecidos epiteliais, tem função de absorção? Apenas o primeiro, que é uma camada só de células. Tá? Porque mais de uma camada de célula, principalmente esse aqui, já atrapalha demais a absorção. Tá? Então, o epitélio 2, por exemplo, é boca, faringe, esôfago, vagina. Tá? Não tem função de absorção. 3 é pele. Mas a pele absorve uns creminhos. Uns creminhos, né, filho? Certo? Água, né? Agora, o 1 é intestino, absorve de tudo. Certo? Absorve de tudo. Então, essa aí pegou pesado. Imagem de tecidos. Eu, quando dou minha aulinha de tecidos, eu bato muito em imagens. Imagem é importante. Tá? Imagem é muito importante. Aqui, clássico das ciências médicas. Vou nem resolver, tá? Não vou nem resolver, não tem necessidade. Mitocôndria, cloroplasto, respiração, fotossíntese. Clássico. Tá? Fotossíntese, respiração, fermentação. Fotossíntese, respiração, fermentação. 90% de chance de cair questão sobre esses assuntos. Fotossíntese, fermentação, respiração. Tá certo? Lembrando que lá no canal meu aí no YouTube tem detalhada aí 1 hora de aula de mecanismo autotrófico, 1 hora de aula de mecanismo heterotrófico, com todo detalhe possível. Agora, nessa altura do campeonato, só se você estiver muito tranquilo para você querer assistir. Tá? Mas é assunto manjado isso aí. Tá certo? É assunto manjado. Fotossíntese, respiração é manjadíssimo.
Bioma mangue. E você fica esperto que esse ano mangue já deu problema, o Ministério do Meio Ambiente queria diminuir o nível de proteção de mangue, Restinga deu problema, Floresta Amazônica deu problema, Pantanal deu problema, Cerrado deu problema, Pampa deu problema. Tá? Esse ano, se eles for fazer uma prova, pegando textos de notícias aí do ano, tá certo? Pô, tem bioma ameaçado aí até fala chega. Né? Entre suas características importantes, pode afirmar corretamente que os manguezais são compostos de árvores de espécies de outros ecossistemas. Não, são árvores bem típicas para resistir àquelas condições. Se é para fixar as terras e impedir a erosão, estabilizando a costa. Função fundamental do mangue, preservar o litoral. Toleram cenários futuros de impacto, pois permite fluxo de... Não, tem cenário futuro de impacto, não. Tá? Não toleram, não. Certo? Poluição, desmatamento e expansão imobiliária para cima de manguezais não aguenta, não. Se degradados, a distância entre os dois manguezais adjacentes diminuirá. Tem doido, tem maluco, é maluco. Imagina o litoral brasileiro aqui, ó. Tem um manguezal aqui, tem um manguezal aqui, tem um manguezal aqui. Se degradados, a distância entre dois diminuirá. Eu degradei esse aqui, ó. Plá. A distância entre os dois vizinhos agora é essa, aumentou. Não sei nem precisa tirar essa frase. Não tenho nem ideia. Né? Quer dizer, se degradar, eles ficam mais próximos? Não, se degradar, os remanescentes vão ficando cada vez mais distantes. Né? Se degradar, os remanescentes vão ficando cada vez mais distantes. Não tem como ficar mais próximo, não. Certo? Não tem como acontecer isso, não. Loucura isso aí. Certo? Então, a letra B, protege o litoral. Então, cuidado com biomas, tá? Cuidado com biomas. Historinha triste, revista Ciência Hoje. Clarindo Ribeirinho de Rondônia dizia: aqui tem duas qualidades de anta. A anta sapateira, que é essa anta cinza grande, que todo mundo conhece, mas tem uma pequena também, que é preta. E a Adalberto, indígena do Pará, confirmava: aqui a gente caça dois tipos de anta, uma grande e uma pequena, que a gente chama de pretinha. E as duas não se cruzam. Pronto, pô, matou. Matou. Biologia está aqui. As duas não se cruzam. Assinale o táxon abaixo, categoria taxonômica, segundo as falas acima, que não é compartilhado pelas antas. Essas duas antas aí que estão falando. A grande e a pequena. O que elas não compartilham? Filo, família, espécie, domínio. O que elas não compartilham? Espécie. Se elas não se cruzam. Se elas não cruzam, elas não são da mesma espécie. Agora, o que é domínio? Domínio é uma categoria que agrupa reinos. Né? Nem é uma categoria taxonômica direita ainda não, tá? Nem é uma categoria organizada ainda não, mas está acima de reino. Né? Então, seria acima de reino, um agrupamento de reinos. Né? Então, você tem os eucária, né? O domínio eucária e os domínios bactéria e arqueia. Tá? Tá lá acima. Agora, se não se cruza... Agora, e se esse indígena quis dizer outra coisa, que eu também não sei o que quis dizer? Eu não sei o que esse indígena quis dizer, não. Porque se eu chego e falo assim, elas não se cruzam. Pode ser que elas não passem uma perto da outra, né? Pode ser que elas não passem uma perto da outra, uma mora ali, outra mora ali, elas não se cruzam no caminho. Eu não sei. Claro que eu vou interpretar pelo ponto de vista da biologia, que não cruza, estou pensando em biologia. Mas elas não se cruzam, pode ser outra coisa, não? Né? O Felipe e o Tades. O Felipe e o Tades não se cruzam em sala de aula, não. Um estuda na escola, outro estuda em outra. Mas não se cruzam em sala de aula, não. Certo? Pesquisador do Instituto de Pesquisa de Tóquio, Universidade de Miami, descobriram que algumas poucas semanas de massoterapia podem reduzir os níveis excessivos de cortisol em até 30%. Massagem.
Universidade de Miami, né, meu filho? Universidade de Miami, você está imaginando o pessoal na praia, né? Então, vamos fazer as massagens, diminuir os níveis de cortisol. O cortisol está relacionado com estresse. Então, os caras descobriram isso, fazem as massagens lá, algumas semanas de massagem, diminui o estresse e tal, 30%. Estão precisando disso aí, né? Pandemia, nós estamos precisando de umas massoterapias dessas aí. A síntese do hormônio cortisol é estimulada pelo ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Eles vão pegar em hormônio, hein? Eles vão perguntar hormônio. A produção do ACTH é modulada pelo CRH, que é secretado por quem? Agora pegou pesado, né? Agora pegou pesado. Porque a história aqui é o seguinte: existe a hipófise, existe a suprarrenal. Tá? A hipófise controla a suprarrenal. Suprarrenal produz hormônio. Certo? Então vamos botar nome aqui. Essa coisa feia é a hipófise. Essa coisa feia aqui embaixo é a suprarrenal. A hipófise produz o hormônio ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, que estimula a suprarrenal a produzir cortisol. A hipófise produz o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, estimula o córtex da suprarrenal a produzir cortisol. Mas você está perguntando, e a produção do ACTH, quem é que controla? Quem é que controla a produção do ACTH? O ACTH controla o cortisol. E quem é que controla o ACTH? Uma substância produzida no hipotálamo. O hipotálamo controla a hipófise através da liberação de várias substâncias, inclusive esse C de corticoide, RH. Na minha época era RF, Releasing Factors. Na minha época, RF, fatores liberadores. Então, agora passou a chamar H, em vez de RF, RH, hormônios liberadores. Hormônios liberadores da substância aí que controla os corticoides, tá? CRH. Então, é hipotálamo. Ramon, não sabia disso, não. Por isso que eu trouxe essa imagenzinha aqui. Tá? Então, aqui está a hipófise, aqui está o lobo anterior da hipófise. O lobo anterior da hipófise produz LH, hormônio luteinizante, FSH, folículo estimulante, GH, growth, né? Que é crescimento, hormônio de crescimento, o ACTH, o adrenocorticotrófico, TSH, estimulante da tireoide, e a prolactina. O lobo anterior da hipófise produz isso tudo. E o hipotálamo, que está aqui em cima, o hipotálamo produz hormônio liberador, RH, H, hormônio, R, release, liberar. Hormônio liberador de gonadotrofina, controla as gonadotrofinas, FSH e LH. Hormônio liberador do hormônio de crescimento, controla a liberação do hormônio de crescimento. E hormônio inibidor do hormônio de crescimento, inibe o hormônio de crescimento. Tem liberadores e inibidores. Tá? Então, aqui o hormônio liberador do ACTH, está aqui, ó, esse que é da questão aí. Ó. A questão perguntou o CRH, produzido no hipotálamo. Está escrito hipotálamo, ali está apagadinho, mas é hipotálamo. O hormônio liberador do hormônio tireotrófico, o hormônio liberador de prolactina, e a dopamina, que age como hormônio inibidor da prolactina. Então, existem relações hormonais do hipotálamo com a hipófise com as glândulas, né, as outras glândulas, e com os tecidos-alvo. Né? Com os tecidos-alvo. Enem andou perguntando isso já, tá? Eu só coloquei essa imagem aí porque eu sei que Ciências Médicas abordou, certo?
E o Enem já perguntou aqui do GNRH. O Enem já perguntou dos hormônios liberadores de gonadotrofinas, de FSH e de LH. Tá? Então, o hipotálamo tem neurônios que controlam a hipófise, lançam essas secreções na corrente sanguínea, não vão direto aqui, não. As secreções controlam as células da hipófise a produzir seus hormônios, que controlam os vários órgãos, que controlam tecidos alvos, etc. Olha essa 36. Estudos envolvendo a utilização de sangue de cordão umbilical foram intensificados na última década devido ao grande potencial que essas possuem nas pesquisas de transplante e ontogenia. A investigação dos métodos para purificação e caracterização de células de diferentes animais pode aumentar a utilização com modelos experimentais. Sangue de cordão umbilical. O que eu falei com vocês? As primeiras linhas. As primeiras linhas. Sangue de cordão umbilical. Os caras estão estudando teses da USP. Sangue de cordão umbilical. Qual animal que eu poderia utilizar nesse modelo experimental? Qual que eu poderia utilizar nesse modelo experimental? Animal que tem cordão umbilical. Quem é que tem cordão umbilical dessa turma que está aqui? Quem é que tem cordão umbilical dessa turma que está aqui? Sucuri tem cordão umbilical? Não tem. Cobra. Jacu. Pássaro, ave? Não tem. Ornitorrinco? Não tem. Dentro de ovo. Gambá, marsupial? Não tem. Elefante e onça. Placentário aqui, ó, que tem placenta, cordão umbilical, elefante e onça. Tá certo? Pô, mas tinha que pegar 2 trem lá da África. Pô. Na onça não, onça nós temos aqui, né? Pega um elefante africano, indiano e onça. Pode, tem cordão umbilical. Thales, você perguntou da dopamina, né? A dopamina que traz sentimento de bem-estar? Traz. Dopamina está relacionada com isso. Também é uma outra função, mas não como hormônio, tá? Mas como neurotransmissor. Que ela funciona como hormônio, ela funciona como neurotransmissor também. Bom, era esses aí que eu tinha separado para a gente comentar hoje. Tá?